Pronto, está gravando agora. Então, muito boa noite a todos e a todas. Já estava com saudade dessas lives fechadas e gratuitas, né? A gente tem esse nosso combinado aqui toda segunda às 7h30. Às vezes eu sei, por ser toda segunda, gente, eu sei que nem todo mundo consegue tirar a segunda, porque eu estou com dois eventos durante a semana gratuito, que é na segunda live fechada e gratuita, e na quarta, o estudo do livro A Simetria Oculta do Amor. Então, eu sei que muitas vezes, né, as pessoas têm outros movimentos, e aí eu deixo à vontade para poder vir, né? Eu vou gravar um pouquinho aqui também no Instagram. Então, tá. Então, essa live é uma live fechada e gratuita. Eu libero, sim, algumas partes no Instagram, outra parte eu coloco no YouTube, mas as pessoas que estão pelo Google Meet, que estão na minha comunidade, é que vêm, de fato, participar aqui comigo e que eu abro as constelações, né? Eu abro a constelação. Deixa eu ver aqui uma pessoa que quer entrar. E aí eu abro a constelação, eu sempre sorteio uma constelação e a gente conversa. Oi, Karen, boa noite. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. E aí, pelo Google Meet, a gente tem essa oportunidade. Quando chega na hora da constelação, eu tiro a gravação, tá, gente? Para poder, lógico, não sair o processo terapêutico, né? Gravado. Então, para quem está chegando, para quem está me conhecendo agora, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, trabalho com as constelações, é um movimento, em primeiro lugar, de cura pessoal. Cada pessoa que chega até a mim, deixa um pouquinho da sua cura aqui. Eu sinto que todo terapeuta, psicólogo, né? Tem algumas profissões que parece que vai além dessa coisa que a gente diz assim, é vocação, é paixão, mas é uma limpeza do nosso espírito. E eu estou aí, estou na lida, é um movimento que eu gosto, que eu amo fazer, é um movimento que a gente vai aprendendo a cada dia. Eu fico observando a Elisângela, 9 anos atrás, quando lia uma cena, e a Elisângela de hoje, quando coloca o baralho dela para poder ler uma cena, né? Eu acabei de fazer uma constelação aqui, online, e nossa, 5 minutos essa questão. Então, são 9 anos, né, de práticas mesmo, gente. Quando eu falo prática das constelações, tanto é que eu estou chegando no online agora por conta disso, porque eu dediquei quase 100% da minha vida nesses últimos 9 anos a esse movimento das práticas das constelações. Então, eu constelo de domingo a domingo, principalmente quando eu estou em Brasília. E, por falar em Brasília, eu estou chegando aí, Brasília, segunda-feira, dia 13, se Deus assim permitir. Dia 15 já tem constelação em grupo, já tem pessoas que vão ser consteladas, pessoas que vão ser consteladas, pessoas para assistir, e vai ser um movimento muito massa, essa minha ida para Brasília. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai trabalhar um tema que é assim, né? O tempo da vida. E eu disse, eu vou falar sobre esse tema. Esse tema surgiu, na verdade, gente, com uma conversa com o meu irmão. E eu estava conversando com ele, a gente vinha de João Pessoa para Natal, e ele falando, e ele falou assim, hoje em dia as pessoas, por conta dessa história de Instagram, que é tudo muito imediato, né? A gente a gente quer tudo, os jovens, os adolescentes querem tudo agora. Então, quando diz assim, eu quero isso, tem que ser agora. Não existe um calma, um depois, é para agora. E aí ele falou assim, porque as pessoas estão esquecendo que a vida tem seu tempo. E aí eu disse,
um bom tema. Eu vou trazer isso puxando uma linha muito, mas muito linda, lindérrima, de uma teoria do Bert Hellinger, que ele traz nesse livro aqui, A Simetria Oculta do Amor. Eu uni essa frase com uma parte que Bert fala aqui, eu vou tentar aqui, na minha humilde compreensão de terapeuta, trazer para vocês o tempo da vida. E a vida requer tempo. A vida, gente, ela precisa do tempo. É um tempo para nascer e um tempo para morrer. É um tempo para sentir alegria e um tempo para ter tristezas. É um tempo de guerra e um tempo de paz. É um tempo de amor e um tempo também de desamor. É um tempo de sorrisos e um tempo de lágrimas, de tristezas. A vida tem o seu tempo. Ela é soberana. A vida é soberana. A vida é maior. É maior do que qualquer coisa que a gente deseje. O movimento que a vida nos diz, que é no tempo dela as coisas, é o movimento de maduração, de absorver a maturidade das situações para que se dilua naquilo que é. Exatamente naquilo que é. Entendeu? Então, aquilo que é vai ser a chave por onde nós vamos correr aqui toda a nossa conversa de hoje sobre o tempo da vida. Então, existe um movimento que diz assim: aquilo que é. Aquilo que é, ele é sincronizado com o tempo da vida. E para a gente poder entender aonde a gente está, que muitas pessoas, às vezes até eu, a gente não está na vida. A gente está como zumbis mesmo, tá, gente? Nessa vida. A gente precisa aterrar os nossos pés e colocar nossa cabeça, nosso chakra coronário sintonizada com o tempo maior, que é o tempo de Deus, para que a gente possa saber que nós estamos na Terra com uma estrutura humana, mas nós não somos daqui. Eu quero trazer vocês hoje para essa realidade. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Então é preciso que a gente esteja em pura sintonia com o nosso espírito. Porque é lá no nosso espírito, gente, que a gente vai saber de fato quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Então, aquilo que é, ele está em sintonia, em movimento oculto com o tempo da vida. Porque a gente não consegue ver o planejamento espiritual de tudo que está acontecendo aqui na Terra. Tudo. Da coisa boa e da coisa que não é boa. Dos fatos bons e dos fatos que não são bons. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. A gente sabe que não é bom, que dói a gente ver humanos sofrer como estão sofrendo agora no Rio Grande do Sul. Mas há um tempo para tudo isso que está acontecendo. E um tempo também para as ações humanas do que está acontecendo. Então, a gente precisa se colocar nesse tempo humano, que é um tempo cronológico, é um tempo que eu digo, e eu estou ligada com quem? Com o meu ego. Eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, eu quero aquele emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Ainda é resquício do nosso egocentrismo de criança, que quando quer uma coisa, quer porque quer.
E a gente esquece o movimento do que a vida vai trazendo como reflexo daquilo que o nosso espírito está atuando. Então, não é para a gente se iludir que estamos sendo vitimizados, que Deus não está lembrando de mim, que a vida é muito má, que o rio só corre para um lado do mar, que nananã, que nananã. É para a gente, quando algo acontece de ruim na nossa vida, e não se iludam, não fiquem pensando, não, eu vou me espiritualizar muito, porque se eu tiver muita espiritualidade, muita mediunidade, não vai acontecer nada comigo. Não é isso. Porque a parte humana sua também está se movimentando. Então, tudo aquilo que vai acontecendo exatamente agora comigo, existe uma consequência do que meu espírito está refletindo diariamente. E aquilo que é o tempo da vida, que a vida está dizendo assim, peraí, ela não aprendeu não, foi? Que tem que poupar dinheiro? Então, peraí, coloca mais aí uma dívida, faz mais isso, faz mais aquilo. Então, a gente não vai aprender a poupar a não ser nas dificuldades. A gente não vai, Deus não vai, a vida não vai mandar um teste de paciência para a gente ir para um local, um gramado verde, um pôr do sol lindo, todo mundo se amando, todo mundo bem. A gente aprende a paciência, gente, na hora que a gente pega nosso carro, sai, chega no sinal e um cara ultrapassa na frente da gente, xinga a gente. Esse momento é um momento que a vida diz, você aprende. Seja agora, mostre ao seu espírito aí o que de fato você está se exercitando. É nesse momento que a gente vai passar no test drive do tempo da vida. É exatamente aí. A gente não vai passar pelo teste de aprender a ser uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, uma pessoa que sabe economizar, que sabe viver uma vida regrada, não é levando a gente para o paraíso, não. É levando a gente para o caos. E é no caos onde eu vou aprender, de fato. Opa, chegou a tempestade. Aqui eu vou me equilibrar para poder saber lidar e aguardar a nuvem passar, a tempestade passar. Então, o nosso processo nessa terceira dimensão, vamos colocar nossos pés no chão, nós não estamos no paraíso, nós estamos no palavras muito fortes, é de verdade, né, querida? Então, nós não estamos no paraíso, nós estamos no mundo da dualidade, da terceira dimensão, no mundo do pagar. Aqui na Terra, tudo gira em torno de aprendizagens. Aprendizagens. Então, as aprendizagens, a grande escola, são os testes do dia a dia que vai chegar para a gente. É como se Deus dissesse assim: manda eles lá, porque lá tem um sistema e é lá nesse movimento que a gente vai aprender. Então, eu vou aprender, né? Agora, trazendo, envolvendo vocês com o movimento da constelação, quando a gente passa por um sistema familiar que a mãe da gente é uma pessoa controladora, manipuladora, uma pessoa rígida, se você está em sintonia com o teu espírito, com a tua verdade, com aquilo que você veio fazer aqui, por mais dor que você tenha recebido dessa mãe, você vai dizer: eu farei diferente de você, mamãe. Mas onde é que a gente se amarra? Onde é que a gente se fixa e se coloca como vítima?
porque minha mãe não deu isso, porque minha mãe foi isso, foi aquilo. Eu sei, gente, que muitas vezes é verdade o que ela foi. Mas existe um padrão sistêmico que levou aquela pessoa a atuar no racional, no espírito, no emocional, exatamente daquela forma. Mas o meu trabalho como consteladora é levar vocês para os movimentos ocultos e os movimentos do espírito. O movimento aonde você vai dizer o que essa mãe me ensinou com o que ela não foi bom. O que eu aprendi com a minha mãe, que me dava surras, que me dá, eu estou dando exemplo, que me dava surras, que me xingava, que me criticou. Porque depois de adulta, agora precisa ser com você. Agora precisa você limpar essas memórias. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela veio constelar a dificuldade de vender mais. Essa pessoa vende, mas teve até com dificuldade de ampliar suas vendas. Ele sabe que tem potencial, mas não amplia. Aí eu abri a constelação, traga você, traga a dificuldade, e ele trouxe a dificuldade, uma carta que eu tenho de um bebê abortado, e eu falei, alguma morte aconteceu, né? Pelas egrégoras do meu método baralho sistêmico. E daí eu disse, você teve algum irmão que abortou e tudo mais? Ele disse, teve um irmão, tem um irmão sim. Aí ele trouxe o irmão e colocou atrás dele. Eu estou falando isso para vocês para eu dar o exemplo do que é a gente estar fixado na dor sistêmica. E daí, quando ele trouxe o irmão e colocou atrás dele, eu fiz essa cura, né? Diga a seu irmão, eu sinto muito pelo seu destino. E essa pessoa começou a chorar. Olha o que aconteceu. Quando a mãe dessa pessoa perdeu a criança, né? Eu estou dando exemplos aqui, gente, sem dizer nomes, né? Então, quando a mãe dessa pessoa perdeu essa criança, era um feto de 3 meses, mais ou menos. E aí a mãe pegou essa criança e colocou no vidrinho de maionese. Colocou com álcool, né? Como fosse um laboratório, e levou para casa. Talvez na época dela pôde fazer isso. Bom, enfim, não estou aqui para falar dos certo e do errado. E aí essa mãe colocou esse feto dentro do vidro de maionese, um vidrozinho grandinho, colocou o bebê lá. E todo dia essa mãe ia olhar esse bebê, todo santo dia ia olhar esse bebê. E esse menino, né, esse meu paciente, ele viu essa ida da mãe até lá. E toda criança, toda família que sofre aborto, seja provocado ou não, fica na memória sistêmica familiar a sensação de que não foi concluído a vida, de que a vida não se concluiu. Eu vou dizer para vocês por que a gente fica com essa sensação. E daí, esse filho dela, toda vez ia lá olhar esse bebê também. E aí, essa criança fixou na cabecinha de que essa dor da mãe dele, ele ia cuidar. Inconscientemente, ele criou uma frase, né? Muitas das minhas constelações, eu libero essa frase interna que as pessoas estão de promessas infantis da sua criança. E ele prometeu à mamãe, né? Mamãe, eu vou tentar ser sua alegria. Só que ao tentar ser a alegria da mãe, ele estava fixado na tristeza dela. E por que ele não consegue concluir as vendas dele? Chega, o cliente chega, pede informações, e aí chega lá e não conclui aquele monte de dinheiro que deveria chegar para ele. Porque a imagem interna que ele tem da família e da mãe, mãe significa dentro da gente abundância. Toda vez que a gente olha para a mãe da gente, a gente honra a vida que vem dela, a gente está agradecendo a abundância que ela foi para a gente. Ela foi a terra prometida, né? E dentro dessa terra prometida, o papai jogou lá a semente. E aí, internamente, essa pessoa estava fixado nessa dor profunda
do irmão dentro de um pote de maionese. E aí eu falei, então vamos liberar essa imagem, né? Então eu falei para ele, né, dizer para o irmão, eu sinto muito pelo seu destino. E outras frases para ele poder liberar. Mas, além disso, né, eu conversei um pouco com ele dentro do campo da filosofia e eu disse para ele, né, que a vida, a gente aprende aqui na Terra, de que a vida só é concluída quando a pessoa nasce, cresce, casa, tem filhos, fica vovó, fica bem idoso e lá para os 90 anos, 100 anos, morre. Então, a vida que foi concluída aí. Isso é uma imagem e uma ideia de um sistema de vida humano. Qual é a ideia da vida, do tempo da vida, né? A ideia do tempo da vida é de que nasceu, você já está pronto para morrer. A qualquer hora você pode morrer. Basta estar vivo. Então, a tendência que a gente vê nos vários recortes humanos é que as pessoas nascem e morrem lá para a velhice. Mas uma vez que nasceu, você pode morrer. A única condição para se morrer é estar vivo. Então, para esse tempo que está além desse tempo nosso aqui humano, um tempo capitalista, o tempo que rege a vida, a hierarquia que rege a vida, diz assim: se for o tempo dela, acontecerá. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas, né, que sofrem um acidente e diz, nossa, morreu 3 pessoas dentro do carro e não morreu a outra. Por quê? Porque existe um planejamento espiritual de cada ser humano aqui na Terra. Existe um planejamento, a vida individual desses bilhões de humanos que existe está regida pelo tempo da maior, o tempo da vida. Então, não cabe a gente a controlar o tempo, a dizer o que tem ou não que ser feito. É por isso que, muitas vezes, a gente tem que colocar, humildemente, até amanhã, se Deus quiser. Né? Às vezes a gente se despede, pelo menos aqui no Nordeste, a gente se despede muito assim das pessoas, até amanhã, se Deus quiser. Por quê? Porque não cabe a gente a controlar esse tempo. O tempo ele está acontecendo para além do que a gente tem controle. Mas os fatos que unem como tudo se movimenta, além desse ingrediente do tempo da vida, do tempo de Deus, além desse ingrediente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente pode entrar num acordo com o tempo, se aqui, nesta vida, humanamente falando, nós estamos todo santo dia exercitando o nosso corpo emocional, entrando em contato com o nosso espírito. Porque é lá no nosso espírito que a gente vai afinar as coisas que acontecem aqui, nessa vida tridimensional, com as coisas que eu concordo com que o meu espírito veio fazer aqui. Porque aquilo que acontece exatamente na sua vida é o que o seu espírito está pronto para viver. Então, por isso que o Bert Helling diz que nós temos os pais perfeitos para a gente. Por quê? Porque foi você que pediu para vir com esse pai e com essa mãe. Por mais cruel do ato que tenha acontecido. Você nasceu, isso foi um tempo que a vida colocou, foi a forma. É claro que se você, por exemplo, nasceu com uma mãe, com um pai, que lhe abusam até fisicamente, você vai ter uma energia do direito de dizer, eu me afasto de você, porque você nasceu numa família disfuncional. Agora, depois que você entra na energia do direito e você se afasta da mãe ou do pai que abusa,
Você agora precisa erguer o seu adulto, unir esse adulto ao espírito para que sua vida possa evoluir. Porque se você parar na dor humana do teatro e dos fatos que acontecem aqui nessa terra, a sua vida não vai evoluir. No final das contas, depois que a gente cresce, se torna mãe, né, a gente vai entender com a maturidade algumas situações, a gente vai dizer, mas rapaz, não é que minha mãe tem razão? Se minha mãe não tivesse sustentado tanto dinheiro, o meu pai tinha gasto tudo com outras mulheres, tinha dado a todo mundo, e foi minha mãe que sustentou o patrimônio que a gente tem, que foi o que eu constelei hoje com a pessoa. E eu disse, diga aqui para sua mãe, mãe, foi você tinha toda a razão de sustentar esse patrimônio que nós temos hoje, da forma que você conseguia. Lá na hora que a gente vê a mãe da gente não permitir que o pai pegue o dinheiro ou não pegue uma coisa ou outra, lá naquele momento que a gente era criança e passou por isso, a gente disse, né? Nossa, é muito injusto o que minha mãe faz com meu pai. É muito injusto. Meu pai é um coitadinho, obediente à minha mãe, ela é uma mulher controladora. Mas quando a gente cresce, toma o conhecimento da vida e da grande força espiritual que está regendo tudo, a gente diz, olha mesmo, se fosse pelo meu pai, a gente não tinha nem casa hoje. Porque ele era um homem bom, mão aberta, e também tinha muitas mulheres. As mulheres tinham pego tudo. Se não fosse a minha mãe, hoje a gente estava sem nada. Então, gente, aquilo que a gente, quando cresce, movimenta as emoções dentro da gente, nós vamos começar a compreender, até por uma visão do que a mãe da gente ou o pai, de alguma forma, tinha razão de ter atuado do jeito que eles atuaram. Vocês imaginem uma mulher que tem uma família que passa por muitas dificuldades financeiras, e aí ela se casa e, junto com esse homem, constrói um patrimônio. Tudo aquilo que ela aprendeu no sistema de origem dela, que de seguro dinheiro porque vai faltar, então ela aprendeu que ela deveria sustentar a vida com muita garra. É claro que tem tudo que a gente vai para o extremo, né? Se a gente só é materialista, a gente vai perder o aconchego da vida. Mas em algum momento dos caminhos que a vida vai abrindo, a vida vai trazer necessidades para que a pessoa diga, o que está acontecendo? Estou me sentindo só dentro de tudo, todo o meu luxo. Quantas pessoas não se sentem só dentro do grande luxo financeiro? Então, por que isso chega? Porque a vida quer o equilíbrio de todo mundo. A vida é a grande mãe da gente. Ela quer o equilíbrio. Então, a gente não tem que dizer, tá, agora que você quer ser a minha mãe, mas antes você não foi. Porque no tempo da vida, lá aos seus 20 anos atrás, 30 anos, ou a mãe sustentava a vida com muita garra e não deixava escapar R$ 1, hoje ela não teria o que tem. Então, uma vez que ela tem o que tem, o próprio corpo dela vai dar uma descansada. Ufa, agora eu posso dizer que eu estou segura. Então, o que é que eu estou querendo passar para vocês? Que tudo aquilo que vai acontecendo no corpo emocional é porque está acontecendo também no espírito. E o corpo físico que vai passar por todo esse sofrimento. Então para a gente diminuir o tempo de sofrimento que as pessoas podem ter na Terra, o caminho maior é o caminho do autoconhecimento.
É o caminho, gente. Aonde quando uma coisa acontece na sua vida, você ir logo tratar. Opa, aconteceu isso aqui. A minha vizinha me xingou. Vamos ver isso agora. O que é que está acontecendo? Por que, que eu estou atraindo isso? Opa, peraí, aconteceu que fui traída. Aconteceu que nananã. Vamos ver o que é que está acontecendo. E por que, que as pessoas não têm essa tendência de fazer isso? Porque as pessoas estão fixadas no ego dela. Eu posso, eu sou, eu quero, é meu. Então, esse movimento do ego, né, que é natural que a gente tenha o ego, porque o ego é importante para a gente sustentar aqui a nossa pessoa na Terra. Ele é muito importante para essa terceira dimensão, o ego, até porque o universo ele é mental, então o ego ele vai entrar em sintonia com o universo para a gente poder materializar muitas coisas que a gente quer aqui na Terra. Então o ego ele não tem que ser banido da nossa existência, a gente tem que ter o ego, mas a gente tem que saber aonde colocar, desculpa, aonde colocar o nosso ego. E quem é que coloca o nosso ego em determinado, onde deve ou não colocar? São as nossas emoções. Então, a emoção da gente tem que olhar de cima para baixo para esse ego e dizer: eu estou escutando você, eu estou andando com você, estou aqui observando os seus movimentos. Então, esse tempo que a vida vai exigir de cada um é o tempo da maturação das tuas percepções e das tuas emoções. Até que você possa dizer, né? Eu estou pronta para evoluir, para viver sem sofrimentos, para viver uma vida plena. Porque o tempo da vida, ela quer o equilíbrio de todas as nossas emoções, das emoções de todo mundo, ela quer o bem para a humanidade. Mas a gente precisa se colocar à disposição daquilo que acontece, porque a gente vem com esse projeto família, a gente vem com o projeto de ter nascido com essa mãe e com esse pai, sabendo que aqui é o mundo do bem e do mal. E o bem e o mal não é lá fora, não, gente. É dentro da nossa família. Também, né? Também. Então, esse projeto do qual a gente vem inserido em uma família é o plano perfeito da tua evolução. É o plano perfeito do que você precisa passar para poder transcender o teu ser. Então, não tem nada de errado no que está acontecendo exatamente agora com você, nada. Mas ali eu estou sem dinheiro para pagar a minha luz. Tem algum movimento que você precisa passar por isso para você aprender. Se está se repetindo, é porque ainda não foi lhe dado uma aprendizagem. Ou seja, você não refletiu do teu ego para o teu inconsciente, do teu ego para as tuas emoções, do teu ego, do teu cognitivo, para o teu espírito, ainda não houve uma elaboração de entendimento, de aprendizagem. Então, esse tempo da vida, gente, ele caminha meio que assim, o mundo aqui, o tempo aqui, ó. Ele está aguardando, né? Vamos imaginar que é assim. Você vem com um projeto dessa família, da família aqui, ó, onde cada um nasceu, com a sua mãe e com o seu pai. Por isso que o Bert diz que você tem o pai e a mãe perfeito para você. Então, esse foi um projeto espiritual seu. Boa noite, Sandra. Esse foi um projeto espiritual seu, de algum movimento oculto que a gente não sabe dizer, né? Se é de outra vida, se é desse plano, se foi uma conversa com Deus, se sei lá o que foi, né? A gente tem suposições, a gente tem crenças, a gente tem fé. A gente só sabe que chegou aqui
pelo homem e por uma mulher. E que esse homem, essa mulher, lhe deu o que é maior, lhe deu a vida. Por quê? Porque se nós não somos dessa terceira dimensão, nós estamos por aqui, isso significa que o seu espírito precisa exatamente do que você recebeu do seu pai e da sua mãe. De bom e de não tão bom. Exatamente. E eu não estou falando de um lugar onde eu não conheço dor. Eu estou falando de um lugar onde eu conheço dor. Eu conheço dor com o meu sistema pessoal, onde eu nasci, com o meu projeto família, e conheço dor de 9 anos de terapias, e dentro de consultório. Dores que vocês nem imaginam que os seres humanos passam. Dores que eu passaria a noite toda aqui conversando com vocês, e eu teria mais outros 1000 exemplos para dar para vocês. Então, eu estou falando de um local onde eu sei o que é dor humana. Dor humana. Então, uma vez que você diz sim para esse projeto, você nasce com esse pai e com essa mãe. A tua força, a tua abundância, o teu ampliar de vida, a tua evolução reside no que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Somente, gente. No que você recebeu de bom e de ruim. Aquilo que nós recebemos de ruim, a gente deve dizer, eu farei diferente. Como adulto, a gente vai precisar se tratar, fazer processo. Por isso que existem esses processos terapêuticos, para a gente limpar a dor, porque a dor é real e a dor existe. Ela está lá, posta no teu corpo emocional, nas suas lembranças. Ela está posta no teu espírito. Mas, para além daquilo que está vibrando aqui, existe um plano da tua evolução a partir disso tudo. Então, o tempo que a vida aguarda você para te dar mais e mais coisas é o tempo que você está refletindo o que você recebeu do seu pai e da sua mãe, de bom ou de não tão bom. Porque aquilo que você recebeu da sua mãe ou do seu pai é exatamente aquilo que teu espírito precisa, é a ponta do quebra-cabeça que vai se encaixar e vai dizer: se eu me sinto abandonado, eu não abandono. Se minha mãe me deu surras, eu não vou fazer isso. Se minha mãe me deu amor, eu passo amor. Se meu pai me deu firmeza, eu passo firmeza. E aí a vida vai ampliar. A vida vai trazer o tempo dela, porque o tempo da vida é o tempo da tua maturação, da tua prontidão de crescer. Vamos entender isso? Vou dar 2 exemplos. Não sei se vocês vão a sítio, eu vou muito para sítio, gente. Eu sou meio matuta. E daí, uma vez, tinha lá no galinheiro uns pintinhos para nascer. E tinha uma casquinha de um pintinho, um ovo, tinha 2 ovos, né? Que eu fiquei observando esses 2. E um ovo, o pintinho começou a quebrar, com o biquinho dele. Pum, 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 pum. E quebrou, e o pinto nasceu. Que isso daí é o quê, gente? O tempo da vida. O pinto estava pronto, com o bico firmado, e ele, pum, 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 quebrou a casca do ovo e ele nasceu. Beleza. Deu o tempo da maturação dele, a casca do ovo, e ele quebra e nasce. O pinto, o irmãozinho dele, vizinho, não estava conseguindo quebrar a casca do ovo, e eu tive a infeliz ideia de ajudar. Olha,
infeliz ideia agora, porque na hora eu pensava que era a ideia mais coerente. E aí, na hora eu vi que ele estava com dificuldade de quebrar a casquinha do ovo, eu comi a unha, tum, 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 fui lá, ele quebrei, puxava a casquinha do ovo e o pinto foi para fora. Ele foi para fora com o tempo da vida? Não. Ele foi para fora com o meu tempo, o tempo do meu ego, o tempo do eu quero que ele nasça, eu quero que ele cresça, que ele evolua, por mais boa vontade que eu tivesse. E podem se colocar aí como mãe, que o menino cai, você levanta, não deixa ele chorar um pouco, tá? Então, eu pinto, o segundo pinto quebrou a casca, não foi no tempo da vida, foi no meu tempo. E aí, o que é que aconteceu? Esses pintos começaram a crescer um pouquinho. O que quebrou a casquinha do ovo sozinho, desenrolou a vida, ciscava, comia, fazia de tudo. O outro passou um tempo totalmente debilitado, sem conseguir andar, sem conseguir ciscar, eu tinha que dar comidinha na boca dele, taranã. Quando ele começou a andar, sempre era o último, e aí chegou um momento que ele morreu, né? Então, por quê? Porque Elisângela precisava entender que, para além do desejo que eu tenho de ajudar, eu preciso aguardar algo que é maior do que eu. Quem é, gente? O tempo da vida. E é esse movimento que, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tia, irmã, irmão, avó, enquanto sogra, sogro, enquanto terapeuta, a gente precisa entrar em sintonia entre o paciente, eu e o tempo da vida. Eu, mãe, o filho e o tempo da vida. Eu, irmã, minha irmã, o tempo da vida. Então, se a coisa não está acontecendo, é porque a própria existência está dizendo, não é o tempo. Não é o tempo. E, gente, muitas das dores nossas, das dores profundas que nós temos na nossa alma, é porque a gente não está em sintonia com o tempo da vida. A gente quer fazer no nosso tempo. A gente quer dizer, eu fico com ele, sim. Ele não vai me abandonar, este homem ou então essa mulher. O meu filho vai ter que fazer como eu quero. A minha irmã, o meu irmão, minha mãe, meu aluno, minha amiga. E aí, o nosso corpo físico começa a apresentar os sintomas das dores daquilo que a gente acha que a gente é Deus. E a gente vai se colocando longe, muito longe do tempo da vida. E quem é o dono do tempo da vida? É Deus. É o maior, é o que rege tudo. Aquele que rege tudo sabe por que determinado filho ou filha está passando nesse exato momento por tudo que está passando. Então, a gente precisa humildemente se colocar, né, a serviço da nossa evolução, em primeiro lugar, e dessa ajuda que muitas vezes é necessário a gente fazer para o outro, porque a gente se completa na ajuda. A gente amplia a nossa humanidade na ajuda. Mas a gente precisa, acima de tudo, esperar o tempo do outro, porque o tempo dele de compreensão, de entendimento, de percepção que atuou errado, está em sintonia o espírito dele e o espírito de Deus. Então, quando uma pessoa não está madura suficiente, é porque ela não está em sintonia com o seu espírito, com o conhecimento
maior para ampliar o seu espírito e ela chegar no tempo da vida, no tempo do mais. Então é preciso, gente, até humildade, sabe? Humildade para a gente poder dizer assim, eu consigo ir só até aqui, na ajuda. Daqui para lá é do espírito dele com o espírito do tempo da vida. Vamos imaginar que o tempo da vida é um espírito. E deve ser. Eu fico imaginando que deve ser, porque, porque ele é tão poderoso, né? E esse segundo exemplo que eu queria dar é o exemplo de plantar uma árvore, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de plantar e ver uma árvore dar frutos. Então, é algo incrível, porque a gente cava um buraco, coloca aquela semente lá, né? Eu fiz isso muito com o pé de macaxeira. Eu colocava um pedacinho, né, que chama, acho que é mandia, um negócio assim. Aí coloca na terra e a gente aguarda. A gente aguarda, vai viver, joga uma aguinha. E quando a gente vê, nasce o olhinho da flor, aí vai crescendo, crescendo. Quando dá 3, 4 meses para frente, a gente puxa aquela planta e sai uma macaxeira. E o mais bonito que eu acho é cozinhar macaxeira em casa, sabe, gente? Essa semana eu trouxe umas macaxeiras lá do sítio do meu irmão, e aí eu fiz uns feijão, arroz, uma galinha e cozinhei a macaxeira. Meu Deus, que incrível, né? A gente plantar ali, de repente já trouxe para cá. Então, para ver esse processo do plantar ao colher, é o tempo da vida que disse, está crescendo. Né? E o que é que fez a planta crescer? Foi o adubo, foi a boa terra, foi a água, trazendo para nós humanos o que é que faz a gente crescer e completar todo esse ciclo que uma planta faz, por exemplo. O que é a água para a gente? É o autoconhecimento, são os estudos. Ao invés de eu ir lá no YouTube e começar a olhar as baixarias que tem, as brigas, as confusões, eu parar para ver algo que eu escuto e que evolua. Então, se você vai lá no YouTube, começa a ver as brigas, a mulher deu facada no homem, o homem deu facada na mulher, isso daí representa água do que está sendo plantado dentro de você. É um adubo. Então, assim, quando a gente passa o dia escutando algo que não vai nos engrandecer, o que é que a vida vai dizer? Ela está pronta para poder receber mais? Ela não está pronta para receber mais, porque ela consumiu algo que atrofia as emoções dela. Ela não botou água, não botou adubo, né? Tem até pessoas que, quando cortam verdura, botam as cascas da verdura na planta, ela fica mais bonita. Então, se a vida está dizendo, opa, aqui pode florescer. E assim somos com nós humanos. Então, aquele humano que estuda, que evolui, que trabalha suas emoções, que faz terapia e que escuta algo de bom, faz meditação, faz atividade física e tudo mais, é lógico que a vida vai dizer, ela está pronta, é uma terra fértil, manda coisas para ela, que ela vai dar conta. Ela vai dar conta de sustentar mais um projeto nosso, porque é a vida, gente, que nos manda os projetos. Na hora que eu digo, eu vou lançar o estudo do livro, isso aqui está em sintonia com a evolução, não só minha, mas de muitas pessoas. Então, a vida diz, manda pessoas para ela. Quantas vezes eu não formei turmas de constelação familiar sentada no meu sofá, escrevendo o meu projeto de como ia ser minha formação. E eu disse, vai ser assim, porque eu quero os meus alunos evoluindo. Eu vou fazer essa dinâmica para que meus alunos, ao chegar no meu curso,
eu rasgue a alma dele e cure. E quando eu lancei esse projeto no meu espírito com essa ideia, várias turmas eu formei e eu mandava distribuir nos meus grupos do WhatsApp, e o pessoal quer me escrever, quer me escrever, quer me escrever. Por quê? Porque o universo disse, ela está pronta, ela está se esforçando. Então, manda que lá tem um bom caminho. É uma terra boa para se colher. Então, é preciso que a gente entenda que o tempo da vida também é regido pelaquilo que a gente prepara o nosso espírito. Vamos repetir? O tempo da vida está esperando você estar pronta espiritualmente, emocionalmente, para que aconteça mais amplamente as coisas na tua vida. Não dá para você dizer que é apenas sorte que uma determinada pessoa recebeu uma promoção e a outra não. Não é sorte, é preparo. Preparo acadêmico, preparo espiritual, preparo das emoções. É um preparo. Às vezes tem gente que não está preparada em termos de diplomas, mas ela tem um preparo da vida. E aí as oportunidades também chegam. As oportunidades chegam. Por quê? Porque a vida, ela quer o quê da humanidade? Ela quer todo mundo grande. Mas aí, dependendo de como cada um atua dentro do projeto da família que nasceu, tem gente que vai passar uma encarnação, gente, com ódio da mãe e com ódio do pai. Porque acha que deveriam ter sido de outra forma. Eu estou falando de tempo, são 50 anos que você tem, 60, 48. Chega, chega das emoções travadas, bloqueando o teu corpo e bloqueando o tempo da vida. Porque a vida, ela não seleciona para alguns, ela escolhe os que querem ela. Então, aquilo que eu me preparo, eu estou mandando para a vida. Eu estou conseguindo, eu posso já. Né? Então, esse movimento é um movimento que vai depender de você. Então, é por isso que também na constelação familiar é uma terapia que você não vai sair de um processo de constelação, vou deitar aqui porque eu fiz um processo terapêutico e aí vamos ver o que é que acontece. Não, levanta. Levanta e vai se relacionar. Vai se relacionar com sua mãe e com seu pai, agora com a nova visão da constelação. A constelação, ela exige atuação de você. É prática. É a nova visão que tem que ser posta em vida. Se eu olhei para uma cena de uma constelação e eu vi que eu estava fixado na morte de um irmão, agora, nessa vida, nesse momento, eu vou dizer, eu vivo, então eu vou para a vida viver. É uma nova atitude. E por que muitas pessoas têm medo de fazer constelação? Porque vai exigir dela a nova atitude, o novo ser, a nova forma de estar presente na vida. Deixa eu ver aqui se eu conseguir escutar vocês para ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, gente? Senão eu vou falar a noite toda aqui. Deixa eu ver, 8h30, ainda dá bastante tempo. Alguém tem alguma pergunta? O meu fone está meio ruim, eu estou colocando aqui para ver se eu consigo. Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever se quiser. Posso seguir? Me dá um joinha aí se eu posso seguir. Pronto. Primeira coisa que tá gravando, tá? Que depois vai para o YouTube. Mas aí pode escrever
Não, pode seguir, né? Tá. A Karen falou assim, que levantou a mãozinha. Você quer escrever, querida? Para eu poder responder? Quer escrever? Não? Posso seguir? Massa, que bom que vocês estão entendendo, ótimo. Então, vamos lá. Então, eu vou ler aqui, eu vou me despedir antes de ler, eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Gente, eu abro um pouquinho aqui no Instagram, depois esse vídeo vai completo lá para o meu canal do YouTube, é Papos Sistêmicos, corre lá para poder se inscrever. E o pessoal aqui no Google Meet, que é onde eu mando o link da comunidade, pela comunidade, aqui eu abro constelação. Então, você vem e tem a grande oportunidade de abrir uma constelação comigo que eu sorteio. Então, um grande abraço para quem está aqui, um beijo e até depois. Sim, vamos lá. Então, gente, eu vou ler uma parte do livro aqui do Bert que eu achei lindo e que eu quero complementar depois aqui com tudo isso que eu venho falando aqui para vocês. Olha mesmo que Bert Helling traz aqui no livro, Na Simetria Oculta do Amor, né, o livro que eu leio toda quarta, eu mando o link, na página 243. Ele diz assim, ó, quando descobrimos uma ordem, a ordem correta, que ordem é essa, gente? É a ordem dos acontecimentos da vida, que vai fazer a nossa evolução. Essa ordem é oculta, porque ó, quando eu coloco uma semente na terra, existe uma ordem de tempo para o crescimento dela. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que essa ordem é o tempo da vida. A vida tem uma ordem para uma determinada coisa. Então, inclusive, até a ordem da morte de algumas pessoas, dos seus filhos. Quando a vida diz assim, quem vai morrer agora é a mãe, não o filho que vai nascer, é a mãe. Vai doer ali? Vai doer. Claro que vai doer numa família, porque a gente é humanos, somos humanos, né? Mas a ordem é dela. E aí, né, eu trazendo esse pensamento aqui do Bert para vocês, o campo espiritual, ele não tem assim, ele não faz assim como a gente que é mãe, não, viu? Mãe, eu posso comer chocolate? Não. Ô, mãe, é um pedacinho só de chocolate. Não pode. Já amansou a voz. Ah, mãe, mas eu só queria um pouquinho. Come, menino, só dessa vez. Você sabendo que o menino é alérgico, tem cansaço, e você liberou o chocolate. A espiritualidade não trabalha assim. Ela trabalha assim. São Pedro chega lá, né? Vamos dizer, né? São Pedro. São Pedro chega lá e diz: Jesus, Deus, tem uma mãe ali que, no nome de uma mãe ali, que vai morrer no parto. Será que não dava para o menino ir? Porque a mãe vai ser mais útil. Ela tem outras crianças, né? Olha, por favor, são outras crianças. O pai já está muito doente. A gente está vendo que o pai, um ano mais para frente, vai morrer. Será que não dava para a mãe ficar? Aí o tempo da vida, Deus, seja lá quem a gente quiser chamar, vai dizer: ela morre. Apenas porque é o tempo dela. Não adianta voltar e dizer mais detalhes do sofrimento que vai ter. Ela que morre. A espiritualidade trabalha porque tudo está organizado dentro de uma lógica espiritual. A morte dessa mulher tem a ver com a dor da evolução que esse filho vai precisar. Então, não dá para deixá-la viva, porque esse menino precisa passar por isso.
Por isso que eu estou falando isso aqui para vocês colocarem aí dentro da dor de vocês. Eli, a minha mãe foi muito ruim comigo. Onde está a tua alma que precisou dessa dor? Que parte você vai se curvar a isso e dizer eu me afasto ou eu me torno diferente? Estão entendendo? Então, quando o Bert diz assim, ó, o Bert diz assim, quando descobrimos uma ordem, a ordem correta, digo, para provocar. Então, ela, de algum modo, cura ou resolve o sistema. Então, quando eu descubro que, por algum motivo, e eu vou dar o meu exemplo para vocês, eu precisava da mãe que eu tenho. Eu precisava, eu, Elisângela. A minha mãe, quando eu nasci, ela viu que eu era assim, a cópia do meu pai, em termos espirituais. E aí ela estava separada dele, ela disse, é com essa que eu vou. Então, a gente teve muitos enfrentamentos. E depois, eu fiquei muito revoltada na minha adolescência, aquela coisa toda, e depois que eu me tornei terapeuta, e terapeuta da constelação, com a força que eu tenho, com essa ordem que eu corto a dor das pessoas, com as minhas palavras, que são duras, mas amorosas, porque eu quero bem, eu pude perceber. Se eu não tivesse tido uma mãe daquele jeito, eu não ia ter essa força. Porque eu transformei a raiva que eu tinha dela ser assim comigo para um movimento de eu sou assim com os meus pacientes, mas com outro objetivo agora. Ela fez isso por uma dor de transferência de sentimentos. Eu faço isso por um movimento de cura e de amor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que quando eu fui lá na minha dor, eu disse, por que eu recebi essa mãe? Para poder aqui eu trabalhar com essa força. Então, vocês também vão conseguir fazer isso, identificar por que eu tive a mãe que abandonou, por que eu tive o pai negligente, por que eu sofri isso, por que minha mãe foi dura, porque, de alguma forma, você vai trabalhar com a tua evolução em cima disso que você recebeu e que muitas vezes não foi legal. Não foi mesmo, tá, gente? Aí o Bert Helling continua. Às vezes, a ordem está oculta. Aí ele dá esse exemplo que eu também dei. Uma árvore, por exemplo, cresce de acordo com uma ordem e não pode desviar dela. A árvore não pode dizer assim, ó, com o ego da árvore, né? Porque ela sabe que ela vai se tornar uma grande mangueira, uma pé de manga, né? Bem grandão, vai dar milhares de manga rosa. E aí ela pequenininha, ela vai dizer, eu vou colocar uma manga agora, ainda pequena. A árvore não vai dizer isso, porque ela respeita o tempo da vida. A árvore vai dizer, bom, eu não estou pronta. Eu sou uma árvore de 1 ano, eu não estou pronta para dar manga rosa agora, para dar pitomba, jambo, banana, eu não estou pronta. Aí depois passa mais 1 ano para frente, ela consegue colocar bananas, cachos e mais cachos de banana. Por quê? Porque ela respeitou o tempo da vida, ela está em sintonia com a missão dela. Qual é a missão do pé de banana, gente? Dar bananas. Então, é por isso que tem abundância. Porque ela entra em humildade do que ela veio fazer. Ela é o quê? Ela é só uma banana, um pé de banana. Mas o tempo da vida é que faz ela crescer. Então, a vida está esperando que a gente seja humilde. E diga, não sou eu que sou a melhor consteladora. Vocês fazem isso comigo. É o tempo que me fez madura para ser isso. É claro que vivendo, sendo diferente de uma planta, lógico, eu vou ter um ego e dizer, sim, eu posso, eu sei o que eu estou fazendo. Sei o que eu estou fazendo. Claro que a gente vai usar o ego, porque aí a gente se difere da planta. Não sou uma planta. Mas a gente tem que ter o espírito dela também. É esse espírito que nos falta
para a gente poder entrar em sintonia com o tempo da vida e florescer abundantemente. Abundantemente. Se não o fizesse, não mais seria uma árvore, né? Se ela desviasse o tempo, o que ela quer dar o fruto antes do tempo dela. Os homens e os sistemas de relacionamento humano também se desenvolvem segundo uma ordem. As verdadeiras ordens da vida e dos relacionamentos humanos estão ocultos, inseridos nos fenômenos vitais. Quais são os fenômenos vitais que Bert Helling fala? O desejo de pertencer, o amor que a gente quer ser amado e amar, né? Então, quando a gente sente que eu não sou amada pela minha mãe, automaticamente as minhas forças vitais vão se fragilizar, porque se eu sou um ser humano que eu posso brotar muitas coisas de dentro de mim, então isso significa que eu preciso o quê, gente? De tudo. Eu preciso do amor da mãe, eu preciso do amor do pai, de tudo. Esse seria o ideal. O ideal é eu ter o amor da minha mãe, a força do meu pai, seria o ideal. Mas, humanamente, como a gente veio para um mundo da dualidade, então a gente vai ter ou não, dependendo do plano familiar do qual nós estamos inseridos, o qual o meu espírito está inserido e decidiu por esse plano. Lembrar que você decidiu por esse plano também. Nós não somos tão inocentes quanto parecemos. Ai, meu Deus, fui posta nessa família disfuncional. Não, 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 não. Você está inserido na família perfeita, com amor e com dor da tua evolução espiritual. Entenderam? Então, a gente está inserido... Ai, chega. Dentro do plano perfeito, né? Aí, deixa eu ver aqui mais. Aí ele diz assim, o Bert Hellinger ele vai dizer assim, para mim, o processo de encontrar uma ordem é um movimento para dentro, para dentro. Por isso que eu trouxe para vocês hoje, que é um movimento de autoconhecimento e um movimento de você está íntima do teu espírito. Você tem que estar íntima dos teus sentimentos. Você tem que ter intimidade com as tuas dores, do ponto teu fraco, para que você não seja lesada, não seja uma presa fácil do mundo. Então, é uma ordem que necessita a gente ir para dentro. Cadê? Sem intenções e sem medo das consequências. Sem intenções e sem medo das consequências. Quando eu estou concentrado dessa maneira, entra em contato com o que eu chamo de alma superior. Então, essa parte aqui que Bert Hellinger nos fala, ele diz o seguinte, quando eu volto a me perguntar para mim mesma, por que isso está acontecendo na minha vida? Aonde eu tenho que evoluir sobre isso? Aonde isso está exigindo do meu espírito? Todas essas simples perguntas, se você faz essas perguntas dentro de um processo meditativo, você vai se conectar ao teu espírito, gente. Se conectar com o espírito da gente não é algo de outro mundo, não. É algo de fechar os olhos e se questionar. Ou de olhar para frente do espelho e perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu preciso fazer para além do que eu já faço, para que eu chegue numa maturidade sobre esse determinado assunto que está se repetindo na minha vida? Isso é um processo, questionar, é um processo de oração. Quando eu questiono, eu estou orando, orando ao meu espírito, ao meu próprio espírito, para que ele me responda e para que ele aponte o caminho certo de resolução. Porque tudo está dentro da gente, viu? Tudo.
A gente procura o outro só às vezes porque o outro ele vai ser vai ser trazido para a gente como uma resposta do divino. Mas muitas das coisas estão conosco mesmo. Trata-se de um segredo, mas cuja força se protege. Em contato com essa força, consigo reconhecer as estruturas que ajudam ou prejudicam as pessoas. Então, do mesmo jeito que eu vou dizer, porque isso acontece com a minha vida e o que é que eu posso melhorar para além do que eu já estou fazendo, eu também preciso dizer, né? Por que que eu fiz isso com aquela pessoa? Por que que eu lesei aquela pessoa? Por que que eu disse aquela palavra tão dura e crespa e agressiva com aquela pessoa? Então, esse movimento, quando a gente faz, e que a gente, no fundo, a gente sabe que não foi legal, a gente também precisa de humildade para voltar e até pedir desculpas, em muitos casos, para a gente poder romper com essa ira, né? Às vezes tem uma ira, né? Dentro da gente e a gente sai descontando nas pessoas. Conseguiram entender? Hum? Ai, gente, não está funcionando, que pena. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Infelizmente, meu filho não chegou. Ele respondeu que só se tivesse em casa poderia me ajudar. Querem perguntar alguma coisa? Vou nem poder fazer a constelação. Eu não consigo escutar, só se vocês escreverem, tá? Já tentei aqui ver se. Pelo menos está lá no celular, enfim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Hum? Não? Então, eu vou fazer assim: eu vou fechar aqui a gravação e a gente fica um minutinho aqui para saber se alguém quer perguntar. Gente, muito obrigado por acompanhar aqui no Instagram, no YouTube, aqui no Google Meet, e vai ser posta no Instagram, então eu peço a vocês que curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, Papo Sistêmico, que o algoritmo do YouTube, ele só encaminha os vídeos quando as pessoas interagem comigo. Se não interagir, ele não passa os vídeos. Tá bom, gente? Um grande abraço. Deixa eu fechar aqui, stop.